Pois bem, queridos, Dr. Craig Blomberg, só um momentinho. Ele é doutor em Novo Testamento com especialização nas parábolas e nos escritos de Lucas, Atos. Bacharel e mestrado em artes, já lecionou em várias universidades e seminários, inclusive na Inglaterra, além de escrever diversos artigos em revistas acadêmicas. É também colaborador com vários outros autores em dicionários e enciclopédias. Ele é autor e editor de vários livros, entre eles A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, Introdução aos Evangelhos, Introdução de Atos a Apocalipse, temos todos eles aqui, e Pregando as Parábolas, todos os livros, todas essas edições publicadas pela editora Vida Nova. Também é autor do livro Questões Cruciais do Novo Testamento, editado pela CPAD. E acaba de sair agora 2 novos lançamentos pela editora Vida Nova: o livro Nem Pobreza Nem Riqueza, e também o livro tema da palestra, Jesus, o Purificador. Com vocês, meus irmãos, nesse momento, Dr. Craig Blomberg. Obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. And thank you for coming out on a Monday morning. Isn't this supposed to be Pastor's Day off? Muito obrigado por vocês estarem aqui numa segunda de manhã. Não é esse o dia de folga do pastor? So you are very kind to use some of your free day to be here with us. É muita bondade de vocês usar uma parte do dia livre de vocês para estar aqui. When I listen to all the things that were read about what I have written, I think I must be a very old man. Quando eu ouço toda essa lista das coisas que eu escrevi, eu fico pensando, eu devo ser um homem muito velho. And you can see that I am if you compare what I look like with the picture up E você there. pode ver que eu sou velho quando você compara quem eu sou agora com a foto que usaram para divulgar o evento. I don't know why they chose that picture. It's 12 years old. Eu não sei por que escolheram essa foto que é de 12 anos atrás. Maybe they wanted to make me look younger, so thank you. Talvez quisessem me fazer parecer mais novo, então muito obrigado. But when we were in João Pessoa, they had a picture that was more up to date, that looked like I do now. Quando nós estávamos em João Pessoa, eles usaram uma foto mais atual que se parece mais com quem eu sou agora. If you think about Jesus of Nazareth and who he was and what he did, how would you summarize his life in just a few sentences? Quando você pensa sobre Jesus de Nazaré, quem ele foi e o que ele fez, como é que você resumiria o seu ministério em poucas palavras? I was looking at this marvelous bookstore. There's an amazing collection of books available here. Eu estava passando aqui pela loja e vi essa maravilhosa coleção de livros que eles têm aqui. One large section of theologia. Uma grande seção de teologia. Of every doctrine imaginable that we might want to study. E livros sobre toda a doutrina imaginável que talvez você queira estudar. And there was another section of commentaries, several different commentary series on each book of the Bible. Então outra seção de comentários com várias séries de comentários, uma para cada livro da Bíblia. And of course many sections on practical topics of what we need for Christian living. E então muitas outras seções com assuntos práticos, as coisas que nós precisamos saber sobre a vida cristã. But where is the section of books about Jesus as he was as a first century Jew? Mas onde está a seção de livros sobre Jesus como ele era um judeu do primeiro século? That's not a problem with this bookstore. That's a problem with every bookstore in the world. Isso não é um problema dessa livraria. Isso é um problema de todas as livrarias em todos os lugares do mundo. I'm guessing that if
you met a person who knew nothing about Christianity, Eu chutaria que se você encontrasse uma pessoa que não sabe nada sobre o cristianismo, and they asked you, who is this Jesus that Christians keep talking about? e essa pessoa perguntasse a você, quem é esse Jesus sobre o qual os cristãos tanto falam? That the average Christian would say something like, oh, he is a man who lived 2,000 years ago. Os cristãos médios comuns iriam dizer, Jesus foi esse homem que viveu 2.000 anos atrás. But he was different from any other man who ever lived. Mas ele era diferente de todos os outros homens que já viveram. Christians believe that while he was completely human, he was also completely God. Os cristãos acreditam que, embora ele fosse plenamente homem, ele também era plenamente Deus. And we believe that his tragic death, killed by the authorities of his day, actually provided an atonement for the forgiveness of our sins. E nós também acreditamos que a sua morte trágica pelas autoridades do seu próprio tempo, na verdade, conquistou para nós a expiação e o perdão de todos os nossos pecados. Because God did not leave him dead. He raised him from the dead and took him back to be with himself in heaven. E nós sabemos disso porque Deus não deixou Jesus na morte, mas o ressuscitou e o fez subir aos céus, onde ele se encontra agora. And something like that is the heart of the gospel as we understand it. E sim, essa explicação é parte do evangelho como nós o entendemos. But what was the purpose of the 3 years of Jesus' public ministry? Mas qual foi o propósito daqueles 3 anos do ministério público de Jesus? If you're familiar with the Apostles' Creed, you'll know that it talks about Jesus as born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. Se você é familiar com o credo, tem familiaridade com o credo apostólico, você se lembra que o credo fala que Jesus nasceu da Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Did anything happen between his birth and his death? Mas será que não aconteceu nada entre o seu nascimento e a sua morte? Should we have at least one more clause in there about what he did when he was alive? Será que não deveria ter pelo menos mais uma cláusula ali no credo falando sobre o que ele fez enquanto estava vivo? And that kind of question explains what scholars for about 250 years have been doing. Esse tipo de pergunta explica o que os teólogos acadêmicos têm feito durante os últimos 250 anos. The quest or search for the historical Jesus. E isso é o que nós conhecemos como a busca pelo Jesus histórico. The Jesus who at about the age of 30 spent 3 years with his 12 closest followers walking around Israel, preaching, teaching and working miracles. Esse Jesus que que começou seu ministério por volta dos 30 anos e que durante cerca de 3 anos ensinou, pregou junto com 12 dos seus mais próximos seguidores e pregou, ensinou e fez milagres. Some of the scholars who have looked for the historical Jesus have done so from a point of view of skepticism. É verdade que alguns dos teólogos que iniciaram essa busca pelo Jesus histórico fizeram isso de um ponto de vista do ceticismo. They don't assume with us that everything in the Bible is true. Eles não presumem como nós presumimos que tudo que está na Bíblia é verdade. And they want to ask, what can we believe as historians are the things that Jesus most likely said and did? E a pergunta que esses teólogos céticos tentam responder é, com base
material histórico, como historiadores, o que é que nós podemos razoavelmente crer que Jesus fez e ensinou? Other scholars are believers and think that the Gospels in the New Testament can be trusted. Mas outros estudiosos dentro desse campo são cristãos. Eles acreditam que a Bíblia é verdadeira e que nós podemos crer em tudo que ela ensina sobre Jesus. But they also are interested in this question: how do you summarize the most important things Jesus did and said? E esses estudiosos também estão interessados por essa pergunta: como é que nós podemos resumir as principais coisas que Jesus disse e fez? And since the late 18th century, the search for the historical Jesus has divided into at least 3 main phases or stages. E então, desde o final do século XVIII, essa busca pelo Jesus histórico se divide em pelo menos 3 campos ou 3 fases. If you're interested in that, I spend several chapters at the beginning of my book explaining what happened in each of those periods. Se você está interessado nesse assunto, eu gasto vários capítulos nesse meu novo livro explicando esses diferentes estágios da busca pelo Jesus histórico. But let me jump right up to the present day and tell you what most scholars throughout the world would say we can know with confidence about Jesus. Mas deixa eu fazer um salto então e vir direto para os nossos dias atuais e dizer a vocês o que os maiores teólogos pelo mundo todo dizem que nós podemos sim acreditar sobre o que Jesus disse e fez. The heart of his message was announcing the arrival of God's kingdom. O cerne da mensagem de Jesus era anunciar a chegada do reino de Deus. In one sense, it was present because he was present as God's messenger to explain this age of a new covenant with his people. Em um sentido, quando Jesus anuncia o reino de Deus, o reino já está presente, porque ele, que é o mensageiro de Deus, está presente para anunciar e explicar o significado desse reino nessa nova era da nova aliança. The Hebrew scriptures were being fulfilled. E ele anuncia então que as escrituras hebraicas estão cumpridas. But not everything that they prophesied would happen in the life of Jesus in the first century. Mas nem tudo o que a escritura hebraica prometia se cumpre de fato durante a vida de Jesus. There was much more of the kingdom of God that would come in the future. Havia muito mais coisas do reino de Deus que ainda viriam no futuro. But those who followed Jesus were given the message to announce first in Israel and then to the world. Mas então esses que foram chamados para serem seguidores de Jesus, eles vão sair e espalhar essa mensagem, primeiro em Israel e depois para todo o mundo. That the God of Israel, Yahweh, King of Israel, ruled over the universe. E a mensagem é essa: Javé, o Deus de Israel, é rei de todo o universo. There were no other gods, nothing else worthy of worship. Não há nada mais, nenhum outro Deus digno de adoração. And Jesus called people to repent, to turn away from their sin and turn to God because the kingdom was arriving. E Jesus então chama as pessoas ao arrependimento e à fé em face dessa verdade de que o reino de Deus é chegado. The most common way that Jesus illustrated this message was to tell short stories. We call them parables. E a principal maneira de Jesus anunciar essa mensagem do reino foi contando pequenas histórias que nós chamamos de parábolas. Some of them talk about a very small seed turning into a large plant. Uma dessas parábolas fala de uma semente muito pequena que é plantada e se torna uma grande árvore. Some of them have surprise heroes where a character who is not respected
turns out to be a good model. Algumas dessas parábolas, elas trazem um fator surpresa, porque, por exemplo, um personagem que era uma pessoa não respeitada naquela cultura se torna o herói e o modelo da parábola. And the character we would expect to be the good model turns out to be someone not to be imitated. E aquele personagem da história que a gente esperaria que seria o bom modelo a ser seguido, termina sendo alguém que nós não devemos imitar. And that illustrates another aspect of Jesus' ministry that most scholars agree was very central to what he did. E isso ilustra um outro aspecto do ministério de Jesus que a maioria dos estudiosos concorda que é um aspecto central do seu ministério. He took certain approaches to the law of Moses, that got him in conflict with the Jewish leaders. Jesus adotou uma certa perspectiva sobre a lei de Moisés, que colocou ele, Jesus, em conflito com as principais autoridades judaicas. Oh, there were plenty of things he taught that others would agree on. Love your neighbor as yourself, love the Lord your God with all your heart. Ele ensinou muitas coisas que os líderes judeus concordavam. Ame ao seu próximo como a si mesmo, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. But then when people asked him who his neighbor was, he would tell a story that showed even one's enemy was one's neighbor. Mas então quando as pessoas perguntaram, quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história que nos ensina que até mesmo o meu inimigo é alguém a quem eu devo amar. Most scholars today would agree, you may find this interesting, that Jesus healed people and he cast out demons from people. Muitos estudiosos hoje concordam, e talvez isso surpreenda você, que Jesus de fato curou pessoas e expulsou demônios. Now, not everyone understands these actions as genuine miracles like we probably do. Nem todos os estudiosos interpretam essa cura e expulsão de demônios como verdadeiros milagres como nós fazemos. Some think it was a primitive form of medicine or a psychological power of suggestion. Alguns acham que Jesus praticou um tipo primitivo de medicina ou que ele curava pessoas com o poder psicológico da sugestão. But people who were sick did get well. They were healed, and Jesus was known for being able to facilitate this. Mas mesmo esses estudiosos céticos entendem que sim, Jesus encontrou pessoas doentes e essas pessoas saíram dali curadas e de alguma forma Jesus teria facilitado essa cura. But eventually, Jesus challenged the teachings and beliefs of the religious leaders enough that it led to his arrest. Mas no fim das contas, Jesus desafiou os ensinos e as crenças das autoridades de sua época de tal maneira que isso levou à sua morte. He was understood as making claims about himself that crossed a line, that went across a border and associated himself too closely with God. E as pessoas o acusaram e entenderam que Jesus falava de si mesmo de uma maneira que chegava a ultrapassar um certo limite, uma certa fronteira, porque Jesus falava de si mesmo de uma forma que o associava com Deus de forma muito próxima. So that the Jewish Supreme Court, the Sanhedrin, convicted him of blasphemy. De maneira que a Suprema Corte dos Judeus, o Sinédrio, condenou Jesus com a acusação do crime de blasfêmia. The law of Moses taught that anyone who blasphemed should be stoned to death. A lei de Moisés dizia que qualquer um que blasfemasse deveria ser apedrejado até a morte. But under Roman rule, Jews did not have the right to execute someone. Mas debaixo do domínio romano, os judeus não tinham a liberdade de praticar a pena de morte. And so the Jewish leaders sent Jesus to the Roman ruler, Pontius Pilate. E então os judeus enviam Jesus para o líder, o governante romano, Pôncio Pilatos.
and changed a little bit the charge against him so that now he was claiming to be a king and a challenge to Rome. E então eles adulteram a acusação um pouco, e em vez de blasfêmia, eles acusam Jesus perante Pilatos de ter proclamado a si mesmo rei, de forma que ele se torna agora uma ameaça ao império. And that's what led to his crucifixion. E foi isso então que levou à sua crucificação. Can we put that in the Apostles' Creed somewhere? Será que a gente poderia incluir tudo isso no credo apostólico de alguma forma? Can we boil it down to one line? Será que a gente consegue resumir tudo isso em uma linha? I'll let you work on that. Vou deixar que vocês façam esse exercício. But as you listen to that summary, do you notice anything missing? Mas ao ouvir todo esse resumo que eu fiz, vocês perceberam que tem alguma coisa faltando? Where would we turn in the Gospels in order to see everything that I just described? Para que capítulos dos evangelhos nós teríamos de ir para enxergar todas essas coisas que eu acabei de mencionar? We'd be looking at the synoptic Gospels, at Matthew and Mark and Luke. Nós estaríamos olhando apenas para os evangelhos sinóticos, para Mateus, Marcos e Lucas. And yet, when you and I summarize the gospel according to Jesus, we often turn first to John. Mas quando você e eu resumimos o ministério e o ensino de Jesus, nós como cristãos, muitas vezes vamos em primeiro lugar para onde? Para o evangelho de João. Maybe we turn to John 3:16, for God so loved the world that he gave his only son. Talvez a gente vá direto para João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. That whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Most of the scholars who have studied the historical Jesus have focused almost exclusively on the first three Gospels. Muitos dos estudiosos acadêmicos que se dedicaram à busca do Jesus histórico se concentraram quase que exclusivamente nos três primeiros evangelhos. Because John just seems so different. Porque João parece ser completamente diferente dos outros. I don't know if you have ever read the New Testament straight through from start to finish. Eu não sei se você já leu o Novo Testamento inteiro em ordem, do começo até o fim. If you read in a short period of time Matthew and then Mark and then Luke, you'll be very familiar with certain stories. Se você lê em um curto período de tempo Mateus, depois Marcos, depois Lucas, você vai se familiarizar com certas histórias muito rapidamente. And then if you read John shortly after that, your reaction may be, where was all this in the first three Gospels? Então, quando você chega no Evangelho de João e lê o Evangelho de João junto com os demais, talvez você tenha se perguntado, onde é que todas essas histórias se encaixam dentro daquilo que eu acabei de ler dos outros três? More than 80% of John has no parallel in the other three Gospels. Mais de 80% do Evangelho de João não tem nenhum paralelo nos outros três evangelhos. And there are only three very brief references to the kingdom of God in the Gospel of John. Existem apenas três referências muito breves ao reino de Deus no Evangelho de João. More than 80 times the kingdom of God appears in the synoptics. Enquanto que nos sinóticos o reino de Deus aparece pelo menos 80 vezes. There is not a single parable in the Gospel of John. No Evangelho de João não existe nenhuma parábola sequer. There is no account of an exorcism of Jesus casting out demons. Não existe nenhum relato de um exorcismo de Jesus expulsando um demônio. And whereas in the synoptics Jesus speaks in many short sayings and proverbs, in John he gives long discourses.
Enquanto que nos sinóticos os discursos de Jesus geralmente são por meio de frases curtas e histórias curtas, em João ele dá longos discursos. If you can read a little Greek, you like the Gospel of John because it's very easy to read. Se você sabe algum grego, você certamente gosta muito do Evangelho de João porque é um grego muito fácil de ler. But Matthew, Mark, and Luke, Jesus' style of speaking is more complicated. E ao passo que em Marcos, Mateus e Lucas, a linguagem de Jesus é muito mais complexa. And so for all these reasons, in the 250 years of the quest for the historical Jesus, John has not played a dominant role. E por essas razões que eu resumi aqui, nesses 250 anos da busca pelo Jesus histórico, o Evangelho de João não tem exercido um papel dominante. Until very recently, with what some people are starting to call a fourth quest of the historical Jesus. Isso durou até muito recentemente, quando começou aquilo que alguns estudiosos agora estão chamando de a quarta busca pelo Jesus histórico. And a group of scholars from many different perspectives has begun to seriously investigate passages in John, functioning as historical researchers. E estudiosos então de várias perspectivas diferentes estão começando a olhar seriamente para o Evangelho de João e investigá-lo de forma profunda como um recurso histórico. And by the same criteria that they have used with the other three Gospels are saying there are things here that seem to be quite historically reliable. E usando os mesmos critérios que vinham sendo usados para os 3 outros evangelhos, esses estudiosos estão dizendo: aqui no Evangelho de João tem muita coisa que é historicamente confiável. That is the second thing that I talk about in the book. Essa então é a segunda parte do meu livro, a segunda coisa que eu falo no livro. But I don't try to establish the reliability of everything in John's Gospel. No meu livro eu não tento estabelecer a confiabilidade histórica de todas as passagens do Evangelho de João. I have some chapters in some of the other books that I have written that look at that question. Eu tenho capítulos em outros livros que eu escrevi que estão ali que respondem a essa pergunta em outros aspectos. But here I ask a different kind of question. Mas aqui nesse livro então eu vou tentar responder a uma pergunta diferente. Is there anything in John that most of us might have missed? Será que tem alguma coisa aqui no Evangelho de João que a maioria de nós deixou de olhar com atenção? It's not a major theme. It's not something that Jesus speaks in detail about in any situation. É algo que não tem um papel central no Evangelho, é algo que Jesus não fala a respeito em todas as situações diferentes. And yet, in lots of different passages, there are little comments, short references that come back again and again to something we don't usually talk about. E apesar de não ser um tema proeminente, é um tema que é colocado aqui e ali em pequenas referências e que enfatiza um aspecto sobre o qual nós não costumamos falar muito. And if I find something like that, how does it compare to the Synoptic Gospels? E se eu encontrar esse tipo de referência, como é que eu harmonizo isso com os evangelhos sinóticos? I think I've found something. Eu acho que eu encontrei algo desse tipo. And it has to do with the theme of purity. E tem a ver com o tema da pureza. We don't think about being ritually or ceremonially pure. Nós não costumamos pensar muito sobre sermos cerimonialmente ou ritualmente puros. When we were in João Pessoa, we ate at a nice restaurant by the ocean, and
we had some shrimp. Quando nós estávamos em João Pessoa, nós comemos num restaurante à beira-mar e ali comemos camarão. This morning, I had a little piece of ham as part of my breakfast. Hoje de manhã, como parte do meu café da manhã, eu comi uma fatia de presunto. And I did not think that I was becoming unclean. E ao fazer isso, ao comer essas comidas, eu não passou pela minha cabeça que eu estava me tornando impuro. But if I was a first century Jew and ate food like that was forbidden to me, I would become unclean. Mas se eu fosse um judeu no primeiro século e eu comesse esse tipo de comida, eu me tornaria impuro porque era algo proibido pela lei. If I touched a dead body, I would be unclean. Se eu tocasse um corpo de uma pessoa morta, eu me tornaria impuro. If I had some unusual discharge, a flow of blood, or something else wrong with my body, I would be unclean. Se eu tivesse algo errado no meu corpo que gerasse um fluxo de sangue ou alguma emissão, isso me tornava também impuro. If I saw mold on the walls of my house would be unclean. Se eu visse mofo na parede da minha casa, a minha casa estaria impura. If I had any kind of disease on my skin, I would be unclean. Se eu tivesse qualquer tipo de doença de pele, eu me tornaria impuro. And so it was very common in every village near large homes for Jews to have small immersion pools where someone could walk down in water, become ritually clean, and then come out and continue their life. Então era muito comum em todas as vilas, nas casas mais ricas dos judeus, haver um pequeno tanque do lado de fora, para onde as pessoas saíam e imergiam naquele tanque e saíam dali ritualmente puras. In John chapter 1, we read a lot about John the Baptist and his ministry of purifying with water. E no capítulo 1 do Evangelho de João, nós ouvimos sobre esse homem chamado João Batista, cujo ministério era completamente centrado na purificação de pessoas por meio da água. In the first couple of verses of chapter 4, we read that Jesus, through his disciples, also baptized people. E nos primeiros versículos do capítulo 4, nós lemos que o próprio Jesus, por meio dos seus discípulos, também batizava pessoas. There's nothing in the other three Gospels or anywhere else in the New Testament about Jesus the Baptist. Não há nada em nenhum dos outros evangelhos que nos fale sobre Jesus sendo Jesus Batista. I mean, some of you are sure that he was a Presbyterian. Alguns de vocês têm certeza de que ele era um presbiteriano. Well, that's another topic. Esse é um outro assunto para outra ocasião. In chapter 2 of John's Gospel, verse 6, we read that there were 6 stone jars used for the Jewish rites of purification. No capítulo 2 de João, no verso 6, nós lemos sobre naquele casamento a presença de 6 jarras de pedra com água que eram usadas para a purificação dos judeus. And it was that holy water that Jesus used to turn into wine. E foi aquela água santa, entre aspas, que Jesus usou para tornar em vinho. In the second half of John 2, very early in his ministry, not like the synoptics, he cleanses the temple. Na segunda metade do capítulo 2 de João, no momento muito inicial do seu ministério, diferente do que é relatado nos outros evangelhos, Jesus vai e purifica o templo. In chapter 3, he talks with Nicodemus about being born of water and the Spirit. No capítulo 3 de João, ele, conversando com Nicodemos, fala sobre a necessidade de nascer da água e do Espírito. In chapter 4, he tells the woman at the well in Samaria, if you asked for it, I would give you living water.
No capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, Jesus responde à pergunta dela e diz: se você me pedir, eu vou te dar água viva. John 5 describes a crippled man hoping to get into the water of the pool of Bethesda to be healed, but Jesus heals him apart from the water. No capítulo 5, João relata a história de um homem que tinha uma dificuldade de andar, que está à beira do tanque de Betesda, e Jesus cura esse homem fora do tanque. In chapter 6, Jesus feeds 5,000 people in the wilderness, but there's no water to wash their hands. No capítulo 6, Jesus alimenta 5.000 homens, mas para essa refeição não tem água para eles lavarem as mãos. In chapter 7, Jesus is back in Jerusalem at the Feast of Tabernacles, and again promising living water to people. No capítulo 7, Jesus está em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, e de novo ele promete águas vivas ao povo. In chapter 9, he heals a blind man by another pool, and this time uses the water of the pool of Siloam. No capítulo 9, Jesus mais uma vez cura um homem, e dessa vez ele usa a água do tanque de Siló. In chapter 10, he is teaching in the temple at the Feast of Dedication, when the temple was purified or cleansed after the Maccabean Revolution. No capítulo 10, Jesus está em Jerusalém, no templo, para a festa da dedicação, que era uma festa que comemorava a purificação e a reinauguração do templo depois da revolta dos Macabeus. And we're only halfway through the gospel. Nós falamos tudo isso e ainda estamos na metade do Evangelho. Almost every chapter, maybe only in one verse, has something about water or cleansing or purity or sanctification. What's John doing? Praticamente todos os capítulos do Evangelho têm pelo menos uma referência, nem que seja em um versículo, a algo sobre água, limpeza, purificação, santificação. O que é que João quer fazer com isso? What I try to defend in my book is that he is taking people who are consumed with the idea of being ritually pure and trying to move them away from that to the concept of being morally pure. O que eu defendo no meu livro é que o que Jesus está tentando fazer é mover essas pessoas que são obcecadas com a ideia de uma pureza ritual, cerimonial, para uma ideia da importância da pureza moral. Is that something that we ever find in the other Gospels? Será que isso é algo que nós encontramos de alguma forma nos outros evangelhos? A little bit. Um pouco, sim. Jesus heals a leper at the beginning of Matthew 8. Jesus cura um homem leproso no começo de Mateus 8. And he touches the man. E o que é que Jesus faz? Ele toca aquele homem. Jesus, you're unclean. Jesus, você ficou impuro. No, he makes the unclean man clean. Não, é o contrário. Jesus torna o impuro puro. In Mark chapter 5 is a story of a woman with a flow of blood from her body that she can't be cured from. Em Marcos 5, Jesus fala dessa mulher com um fluxo de sangue do qual ela não consegue ser curada. She was unclean. Ela era impura. And she says to herself, if I just touch the edge of his robe, I will be made clean. E ela diz para si mesma, se eu tão somente tocar a borda das vestes dele, eu vou me tornar pura. And the Pharisees are saying, Jesus, watch out, you're going to become unclean. Enquanto isso, os fariseus estão olhando para Jesus e dizendo, cuidado, Jesus, você vai se tornar impuro. But no,
his cleanliness makes her uncleanliness clean. Mas não, a limpeza, a pureza de Jesus contagia aquela mulher e ela se torna pura. So what does all that have to do with the church in the 21st century? O que tudo isso tem a ver com a igreja do século 21? Are we more like Jesus or more like the Pharisees? Nós somos mais parecidos com Jesus ou com os fariseus? Do we expect people to first become clean and then become Christians? Será que a gente espera que as pessoas primeiro se purifiquem e depois se tornem cristãs? Do we think that people have to come to church in order to know Jesus? Será que nós achamos que as pessoas têm que entrar na igreja para poder conhecer Jesus? Or should the church go to people who need Jesus and bring him there? Ou será que a igreja tem que sair até as pessoas que precisam de Jesus e levar Jesus a elas? Are we afraid of all the ways society will corrupt us? Será que nós temos medo de todas as maneiras como a sociedade pode nos corromper? Or do we think about the way that we can help to make society more pure? Ou será que nós pensamos sobre as maneiras como nós podemos tornar a sociedade mais pura? I think I have talked even a few minutes longer than I was told I should. Acho que eu passei alguns minutos do tempo que me foi dado. But I've had such a good translator. I love listening to him. Mas o tradutor é bom e eu gosto de ouvi-lo falar. I won't tell you about the last translator I had in João Pessoa. Eu não vou falar para vocês sobre o tradutor que eu tive lá em João Pessoa. I had to correct him a couple of times and I don't know much Portuguese. Eu tive de corrigi-lo algumas vezes na tradução e eu quase não sei português. But I think I will stop at this point. Acho que eu vou parar então por aqui. I hope that gets your interest in what I've written about. Eu espero que isso tenha despertado o seu interesse naquilo que eu escrevi. I think we have a time for a few questions. E acho que temos tempo para algumas perguntas. If there is someone who is going to moderate that. Certo? Então vamos abrir para perguntas, irmãos. Como é que vai funcionar aí? And then we'll continue with our program. Então podemos continuar com o nosso programa. Bom dia. Bom dia. Queria saber sua posição sobre a canonicidade da passagem da mulher pega em adultério em João 8. The canonicity of the woman caught in adultery. Yeah. See, as long as you use theological words, I can understand. E se você usar palavras teológicas, eu consigo entender português. I just don't know all the rest of the language. Eu não sei mais nada além disso, mas a linguagem teológica eu entendo. It's very clear if you do the textual criticism that John did not originally write that story. É muito claro se você utilizar as ferramentas da crítica textual que João não escreveu aquela seção. And yet, many scholars, including some fairly skeptical ones, believe that it is a true historical account. Apesar disso, muitos estudiosos, até mesmo aqueles que são céticos, acreditam que aquela história é um evento histórico real. It is so distinctively the way Jesus treats so many sinful and outcast people. É tão peculiar e característico da maneira de Jesus tratar as pessoas que são pecadoras e que são excluídas da sociedade. So if I am writing about the historical Jesus, I would want to include that account as something he probably did. Então, se eu estou trabalhando nessa busca do Jesus histórico, eu provavelmente teria de incluir essa história como algo que Jesus provavelmente fez de fato. But if I am preaching a series of sermons on the Gospel of John,
and only focusing on what is in the canon, Mas se eu estiver pregando uma série no Evangelho de João, e então eu só vou pregar aquilo que está no cânon das Escrituras, then I need to take a few minutes after I have finished John 7 and I'm ready for the next Sunday. o que eu faria é eu utilizaria alguns minutos depois de terminar João 7, estou me preparando para o próximo sermão, And explain to the congregation what I have just said to you. e eu explicaria para a congregação o que eu acabei de dizer a vocês. And say, for that reason, our next passage begins in John 8, verse 12. E então eu diria, por conta dessas razões, o nosso próximo sermão começa em João 8, versículo 12. And my next sermon will be from what is in the canon. E o meu próximo sermão então vai ser naquilo que está no cânon. I have seen pastors do that very effectively. Eu já vi pastores fazerem isso de forma muito eficaz. Somebody else? Alguma outra pergunta? O Albert Schweitzer Albert escreveu Schweitzer. uma obra intitulada Em Busca do Jesus Histórico, né? E no seu livro aqui você fala sobre a quarta busca do Jesus histórico. Eu queria que pudesse nos dizer qual seria a diferença entre a obra do Albert Schweitzer para esta obra que o senhor está lançando aqui para nós. Well, he wrote in the beginning of the 1900s. Schweitzer escreveu no começo do século 20. And so he surveyed 120, 125 years of mostly German scholarship. E o que ele fez foi pesquisar e sintetizar cerca de 120 anos do trabalho acadêmico sobre essa busca, sobretudo na língua alemã. Talking about what he believed were the strengths and weaknesses of all the different approaches. E o que ele fez foi mostrar o que ele acreditava serem as principais forças e fraquezas das diferentes abordagens da academia alemã. But then when he came to his own perspective, he stressed the theme of eschatology. Então, quando ele apresentou a sua própria abordagem, a ênfase que ele deu foi no tema da escatologia. He agreed that the heart of Jesus' message was the arrival of the kingdom of God. Ele concordava que o cerne da mensagem de Jesus era a chegada do reino de Deus. But he also interpreted some of Jesus' teachings to mean that the complete coming of the kingdom would happen in the first century. Mas ele também interpretou alguns dos dizeres de Jesus como se Jesus acreditasse que a vinda completa, a consumação daquele reino aconteceria ainda no primeiro século. And of course now we have had 20 centuries and we see that Jesus has not returned. E agora já se passaram 20 séculos e nós vemos que Jesus ainda não retornou. I don't think Schweitzer interpreted the three passages that made him think that correctly. Eu acho que Schweitzer não interpretou corretamente aquelas únicas 3 passagens que o levaram a entender dessa forma. The other main difference is there have been 3 more stages or 3 more quests that I have to survey. A outra diferença da minha abordagem é que depois de Schweitzer apareceram mais outras 3 abordagens que eu examino no meu livro. So there are a lot more developments where I have to try to assess strengths and weaknesses. Então houve muitos outros desenvolvimentos teológicos que no meu livro eu tento mostrar as forças e fraquezas de cada uma dessas abordagens. Good question. Boa pergunta. Bom dia, Pai do Senhor. Eu queria saber o que os historiadores concordam sobre Jesus, especificamente em relação ao Novo Testamento e especificamente ao Evangelho de João. Se há um ponto de convergência entre história comum e o relato do Evangelho de João, e qual é a maior divergência entre esses dois pontos de vista. Não sei se eu fui... Regarding secular history, on the reliability of John's Gospel, what would be a difference between
there still is a lot of skepticism about the Gospel of John. Entre os historiadores seculares ainda existe muito ceticismo sobre a confiabilidade do Evangelho de João. Each year there is a gathering internationally of thousands of scholars who teach about the Bible and religion. Todos os anos acontece um encontro com milhares de historiadores que ensinam sobre os evangelhos e religião. And it's called the Society of Biblical Literature. É chamada a Sociedade da Literatura Bíblica. And I am sure that the majority of the people who come to that are because they were taught it someplace in their past. They believe John is not that reliable. E muitos dos que participam dessa sociedade acreditam, porque isso é o que foi ensinado décadas atrás, que o Evangelho de João não é confiável historicamente. But the number of evangelical scholars who participate has continued to grow every year. Mas o número de participantes evangélicos, o que significa que creem na confiabilidade dos evangelhos, tem crescido a cada ano. And since the year 2002, there has been a seminar every year called John, Jesus and History. E desde 2002 começou a haver um outro seminário que se chama João, Jesus e a História. There are 3 large volumes that the society has published on this topic. E essa sociedade de literatura bíblica já organizou 3 volumes de artigos dentro dessa perspectiva. With probably 20 or 25 different writers in each book. Cada um dos volumes tem de 20 a 25 trabalhos de estudiosos nessa área. And I just read yesterday that volume 4 should be ready for our meetings in late November. Ontem mesmo eu li que o volume 4 já deve estar pronto para ser lançado no nosso próximo encontro em novembro. So here are about 100 different individuals who have taken maybe one passage or one theme or compared something in John to one of the other Gospels, and each one is saying in different ways, there's something here that can be trusted. Então, se você somar, dá mais ou menos 100 estudiosos que estão publicando material dizendo que talvez nessa passagem aqui, ou esse tema aqui, ou fazendo um comparativo de João com os sinóticos, eles estão dizendo, existe algo no Evangelho de João que merece a nossa investigação. So, I'm optimistic that we're going to continue to see a growing minority find John trustworthy. Então eu estou otimista quanto ao fato de que nós iremos ver uma minoria cada vez maior de pessoas que confiam na historicidade do Evangelho de João. Like I do. Como eu confio. Bom dia a todos. Dentre esses livros dessa série de coletâneas, o senhor falou de artigos. Um dos livros já foi publicado em português por outra editora. E eu tenho essa obra fantástica. E um dos autores que é mais citado é o Raymond Brown, um teólogo católico. Pergunto ao senhor, para conhecimento geral de todos, nessas obras de Raymond Brown tem o livro O Nascimento do Messias e A Morte do Messias, que são obras fantásticas, exaustiva, quase 1000 páginas. O senhor, esse tipo de pesquisa, desse material, o senhor recomenda do Raymond Brown? Yeah. Okay, so he's mentioning that one of these volumes has been published to Portuguese. Oh, okay. He's quite quoted by many of these Yes. articles. Is he a reliable source on these studies? He's not bad. Eu não acho que ele é ruim. Father Brown has passed away now a few years ago, but he was one of the most influential Catholic scholars in the world during his lifetime. Padre Brown morreu há alguns anos, mas durante a sua vida ele foi um dos principais estudiosos e acadêmicos católicos do século. He did not agree that every detail in the Gospels was historical.
Ele não acreditava que cada detalhe do relato dos evangelhos era histórico. And so many parts of his big books try to distinguish between a historical core to a passage and what the gospel writer might have added later on. Então, em seus grandes livros muito extensos, ele gasta muito tempo tentando mostrar que existe um núcleo histórico em cada narrativa, mas que os autores dos evangelhos construíram a história em volta desse núcleo. But he is not nearly as skeptical as many people used to be. Mas ele não chega a ser tão cético quanto outros estudiosos costumavam ser antes dele. And when he starts talking about the theology of John and what John is emphasizing and how to interpret his works, I think he is extremely helpful. Mas quando ele chega então na análise teológica da teologia do Evangelho de João e da mensagem de João, eu acho que ele é extremamente útil. He also wrote a very large commentary on John's letters. Ele também escreveu um grande comentário nas cartas de João. I hope that's available in Portuguese because it's excellent. E eu espero que esse esteja em português porque é excelente. Oh, good. Here? Bom dia a todos. Eu gostaria de saber se nessa obra ele trabalha dentro da perspectiva, porque alguns autores, como Gary Habermas, também Bart Ehrman, também ele trabalha um Jesus, principalmente Bart Ehrman, ele trabalha um Jesus, não um Jesus da fé, como ele citou, assim, retira algumas partes, né? Se ele trabalha dentro dessa perspectiva, assim, apresentando alguns outros autores também, como Gary Habermas, Bart Ehrman, a visão. I like Gary Habermas's approach. I don't like Bart Ehrman's approach. Eu gosto da abordagem de Gary Habermas, mas não gosto da abordagem de Bart Ehrman. When someone like Ehrman talks about the Jesus of history, what's the difference between that and what you mean when you use the historical Jesus? We may at times mean the same thing. Às vezes, quando eu falo no Jesus histórico, eu quero dizer a mesma coisa que alguém como Bart Ehrman quer dizer. If the historical Jesus means those details in the Gospels that we have reason to believe, studying the text as historians, these things really happened. This is who Jesus was. O que significa dizer que nós estudamos o texto bíblico como um texto histórico e, olhando para os detalhes, nós chegamos à conclusão: esse é quem Jesus é, isso é o que ele fez. The difference is, what do we do with the rest of the details? A diferença entre mim e alguém como Bart Ehrman é o que é que nós fazemos com o resto, com aqueles outros detalhes que talvez um historiador diga que não é factual. Do we say if we can't demonstrate things historically, then we won't believe them? O que é que nós fazemos com esses outros detalhes? Nós vamos então dizer que se nós não podemos provar que aquilo é um fato histórico, nós não vamos crer neles? I am guessing that there are things about your life that you can't prove historically. Eu chutaria que existem, por exemplo, coisas sobre a sua vida que você não pode provar historicamente que aconteceram. What did you do on the third day after your 8th birthday? O que foi que você fez no terceiro dia depois do seu aniversário de 8 anos de idade? And even if you remember, can you prove it to anybody? Ainda que você se lembre do que você fez, você pode provar para algum de nós? Just because we don't have corroboration doesn't mean it didn't happen.
Não é o fato de nós não termos algo para corroborar aquele fato que significa que o fato nunca aconteceu. And so every historian has to form an opinion about an ancient source. Does it seem to be reliable where it can be tested? Todo historiador, então, ele precisa formar a sua própria opinião sobre um texto antigo, um recurso histórico antigo. E essa opinião, ele vai olhar para esse texto e vai dizer, ele tem algum parâmetro de confiabilidade que possa ser testado? And the more that happens, the more a historian should give the text the benefit of the doubt where it can't be tested. Quanto mais esse historiador examina o texto e acha esses pontos de confiabilidade que podem ser testados, mais ele vai dar o benefício da dúvida para esse texto nos pontos em que ele não pode ser testado. So every Christian believer, whether you think about it or not, believes in a combination of the historical Jesus and a Jesus that you have to accept by faith. Então todo cristão faz esse mesmo movimento, quer você esteja consciente disso ou não. Você faz uma combinação entre o Jesus da história e aquele Jesus que precisa ser aceito pela fé. But the really interesting question is there enough about the historical Jesus to compel us to want to believe? A pergunta realmente interessante é: será que existe material suficiente do Jesus histórico que nos compele a crer em Jesus? And Ehrman would say no. Bart Ehrman diria não. Habermas would say absolutely. Habermas diria absolutamente sim. And Gary Habermas is my friend, so I agree with him. Gary é meu amigo e eu concordo com ele. Bom dia. Uma pergunta que seria o seguinte: em relação à busca de Jesus históricos, temos a partir da década de 1980 a terceira busca, né, fomentada por N.T. Wright, Epicenter e Dejedan, que compreendia a pessoa histórica de Jesus como judeu típico do primeiro século. Para isso se valia de fontes judaicas e cristãs. Em relação à quarta busca proposta aí pelo senhor, qual seria a principal mudança metodológica? What would be the difference between the third and fourth quest? The third quest still doesn't much use the Gospel of John. A diferença é que a terceira busca continua, de certa forma, não usando o Evangelho de João. So the fourth quest would also look for a Jewish Jesus, but is now saying we need important parts of the Gospel of John as well. Então a quarta busca, ela continua essa busca pelo Jesus judeu do primeiro século, mas enfatizando que nós precisamos agora investigar mais a fundo o Evangelho de João. Fechado aí? Tranquilo? Pois bem, salva de palmas, meus irmãos. Amém. Glória a Deus.